Provérbios 2. É lá, Salmos, Provérbios. Aqui é facinho. Provérbios 2. Mantenha a sua Bíblia aberta, a gente vai lendo, e aí, conforme a gente vai lendo, Deus vai falando no nosso coração. Diz assim, né, o título diz sobre a excelência da sabedoria. No primeiro versículo diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Agora nós vamos ler na sequência. Em primeiro lugar, irmãos, Deus ele tenta nos ensinar como a gente pode extrair a sabedoria daquilo que vem do coração de Deus. Em primeiro lugar, a gente tem que ter uma condição no nosso coração de abrir o nosso coração e deixar Deus falar aos nossos corações. Não existe como Deus entrar no nosso coração se a gente não abrir o coração e deixar Deus começar a colocar as palavras dele, os ensinamentos dele. E aqui ele ensina, se você aceitar a minha palavra e esconder ela no teu coração, se você aceitar, então, em primeiro lugar, por que às vezes a gente não consegue entender o que Deus tem para a nossa vida? Por que a gente não consegue entender? Porque alguns prosperam espiritualmente, o outro entende de uma forma tão clara a palavra, consegue ler a Bíblia diariamente e eu não consigo. Porque o primeiro lugar é aceitar a palavra do Senhor. Aleluia. A gente às vezes abre a Bíblia e fala, mas será que isso aqui vem de Deus mesmo? Será? Não aceita, não tem um coração disposto a ler a palavra, não vai com vontade, não, é que nem querer fazer um trabalho, querer ensinar alguma coisa para alguém, se não faz com vontade. E Deus, quando a gente abre a nossa Bíblia, e de todo o coração a gente fala, Senhor, fala comigo, eu quero que isso seja algo que mude a minha vida. Se a gente realmente abrir o nosso coração e deixar a palavra de Deus penetrar no nosso coração, com certeza Deus vai fazer com que ela tenha vida sobre nós. E depois ele fala, se você esconder contigo os meus mandamentos, aqui não é os 10 mandamentos, né? Mas tudo aquilo que você lê na palavra de Deus e você deixar penetrar no teu coração, se você esconder isso no teu coração e você ficar atento a ele, e se você buscar, aqui no versículo 13 ele fala, se você clamar por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, quando a gente fala assim, olha, vamos clamar a Deus, a gente normalmente grita, né? Fala bem alto, a gente tenta usar o máximo da nossa voz. E quando a gente vai clamar por sabedoria, pela direção de Deus, a gente fala assim, Deus, olha, me dá um pouquinho de sabedoria, tá bom, né? Sabe, ajuda a minha vida, me dá um pouquinho de entendimento. E na verdade a gente não faz isso com um coração desejoso, com toda a nossa vontade. Na verdade, aqui a palavra diz assim, olha, e entendimento por inteligência, alçares a tua voz, levantar a tua voz. Alçar é levantar a tua voz, pedir com toda a força que você tem, e não só pedir gritando, né? Não é falar alto, mas se você falar, Senhor, eu preciso que tu me abençoes dando sabedoria e inteligência. Eu quero ter um coração inclinado para a tua vontade, para entender o teu querer, para ter a tua direção. Se buscares como prata e como a tesouros escondidos. Aqui no versículo 4 diz também. Irmãos, quando a gente vai buscar alguma coisa preciosa, a gente põe todo o nosso empenho, né? Se falar assim, olha, tem um tesouro escondido lá naquele local. Se falar, olha, nessa extensão aqui, nesses 4.000 quilômetros quadrados, existe um tesouro que vale um dinheiro medonho. Tem gente que dá a sua vida para procurar aquilo. Às vezes fica 100 anos procurando, né? Enquanto ele não achar, ele não para de procurar. E aqui na palavra, ele diz assim, olha, você tem procurado a palavra de Deus com profundidade, como se fosse um tesouro que estava perdido. Você, quando abre a palavra de Deus, quando busca a Bíblia, você simplesmente abre e fala, hoje eu vou ler um versículo, hoje eu vou ler um capítulo, ou você busca como se estivesse buscando um tesouro. Porque a palavra de Deus é um tesouro. Aleluia, ela vale muito mais do que qualquer coisa neste mundo. Aleluia, quando verdade. nós entendemos o que está escrito na palavra, ela traz vida, desta ela transforma, maneira, ela Jesus. muda. Ela sempre está agindo na nossa vida. Vem um problema, vem um conselho que a gente tem que dar, a gente sempre lembra da palavra, lembra do que Jesus nos ensinou, e aquilo lá é vida quando nós falamos para os outros.
Então, só que nós temos que procurar de todo o coração. E quando fizermos isso e procurarmos como tesouros, como um tesouro a palavra, então no versículo no 5 ele diz assim: entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Tem coisa melhor do que a gente entender a respeitar a Deus, que é o entendimento de Deus, e conhecer a Deus. Tem coisa melhor do que, Senhor, eu queria te conhecer um pouquinho mais. E Deus fala, você quer conhecer um pouco mais? Busque na palavra. Verdade. Procure se aprofundar no que está escrito na palavra. E quando a gente busca com profundidade, temor, com respeito àquilo que está escrito na palavra, com certeza Deus vai te dar sabedoria. No versículo 6 ele diz assim, ó, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, que escudo é para os que caminham na sinceridade. Então, se você buscar de todo o teu coração a palavra, Deus diz aqui assim, ó, porque o Senhor dá sabedoria, da boca dele vem conhecimento em primeiro lugar, vem entendimento, verdadeira sabedoria e escudo para aqueles que caminham na sinceridade. Então Deus já te abençoa, olha, com conhecimento, com entendimento. Que coisa melhor do que entender bem a palavra de Deus? Verdade. Verdadeira sabedoria, não é sabedoria que existe no mundo aí, né? Sabedoria que um cientista descobriu não sei o que lá, o presidente da república fala isso, o outro lá que acha que sabe. Não, é a sabedoria que vem de Deus, que vem do coração de Deus, que vem através da palavra, que vem do Espírito Santo de Deus no nosso coração. Não tem sabedoria que se compara no mundo com aquela que Deus dá aos nossos corações. E irmãos, para que guarde, aí no versículo 8 diz assim, ó, para que guardes as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Guarde, Deus quer te dar sabedoria para que realmente o teu caminho seja um caminho estreito, mas não estreito de difícil, mas para que você ande no caminho certo. Porque quando nós temos um caminho largo, um caminho que qualquer um consegue ir, normalmente a gente começa a escorregar, ir para o lugar errado, tomar a decisão errada, fazer as coisas de qualquer jeito. Mas Deus não, Ele quer te dar a verdadeira sabedoria para que você encontre as veredas do juízo, o caminho correto. Como é difícil, né? Quem tem filho aqui fala assim, filho, olha, o melhor caminho é esse, a melhor decisão é essa. E Deus olha para nós da mesma forma. Deus quer que você encontre o caminho certo, que você tenha o caminho do juízo, e não aquele caminho largo, né? Ninguém ensina o filho assim, ó, filho, o papai vai te ensinar que você pode fazer qualquer coisa. Escolha qualquer caminho, não. A palavra de Deus diz para nós assim, olha, escolha as veredas do juízo, aquilo que é certo, o caminho que vem de Deus. Aleluia. De Deus, Aleluia, quando Deus. Nós temos entendimento, conhecimento e temos a direção de Deus, apesar de ele parecer difícil para os outros, para nós se torna fácil e agradável. Aleluia. E aí sim, nós começamos a falar, mas não é que Deus tinha razão, não é que era fácil mesmo, parecia difícil, mas quando estamos acompanhados do Senhor, a nossa vida é abençoada. É desta maneira. Parece que até Deus puxou, né, vamos dizer assim, né, a sardinha para o nosso lado, né, como dizem aí. Mas não é. É que quando fazemos aquilo que é agradável a Deus, quando fazemos o certo, Deus nos abençoa, Deus faz prosperar o nosso caminho em todos os sentidos. E aqui ele completa assim dizendo, então entenderás justiça e juízo e equidade e todas as boas veredas. Então entenderás justiça, juízo, equidade e todas as boas veredas. Tem coisa melhor, irmãos, do que entender o que é ser justo, o que é conhecer o valor das coisas na essência mesmo. Olha, quando você vai decidir alguma coisa, vai ensinar alguma coisa para alguém, você fala, olha, você abre a sua boca e fala algo de valor e a pessoa fala, mas não é que tem valor mesmo nessa palavra que ele está me ensinando? Porque quando vem de Deus, Deus te dá equidade, te dá justiça, honestidade, Ele te capacita de uma tal forma que os outros olham para você e falam, mas não é que esse homem tem algo especial? Aleluia. Ele talvez não tem nada, não tem dinheiro, não está bem vestido, não tem, né? Não é uma pessoa assim que impacta quando olhamos no primeiro momento para ele, mas quando ele começa a falar das coisas de Deus, Aleluia. ele tem uma sabedoria que não sei de onde que vem, né? E essa sabedoria vem de Deus, mas é necessário que a gente busque na palavra. E aí no versículo 10 diz assim, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. Irmãos, quando nós estamos buscando a direção de Deus, os outros olham para nós e falam assim, olha, mas é difícil entender a palavra de Deus, é difícil estar nesses caminhos. Os outros olham e falam, mas
para ele parece ser tão fácil, tão suave. Ele entende as coisas, busca a Deus, consegue falar da palavra de Deus com tanta facilidade, e eu não consigo. Eu não nasci para ser salvo. Tem gente que fala isso para ele. Eu não nasci para ir na igreja. Eu não nasci para ser um filho de Deus. Mas quando entendemos, é por isso que a gente consegue. Quando a gente entende o que Deus tem de propósito para a nossa vida, que é a nossa salvação eterna, uma vida agradável também ainda neste mundo, a gente começa a ter facilidade de compreender por que a nossa alma tem prazer no Senhor. Aleluia, Amém? Deus. Não existe coisa melhor do que ter prazer no Senhor. A gente acordar e falar como é bom servir a Deus, como é bom estar acompanhado do Senhor. E por mais que pareça difícil as coisas que acontecem no mundo, quando estamos na presença de Deus, Deus sempre torna as coisas no lugar. Deus sempre faz com que aquele caminho que parece torto vá no lugar. E a gente chega, no primeiro momento parece que está difícil, mas depois a gente fala, mas não é que Deus tinha razão? Não é que Deus me ensinou mais uma hoje? Eu estava tomando algumas decisões que não eram certas, mas Deus ensinou mais uma coisa. Tornou o caminho difícil para você voltar para o certo. E às vezes a gente não entende, até fala, Deus não está me ajudando. Mas Deus quer que você tenha inteligência para você entender o melhor caminho. No versículo 11 ele diz assim, o bom siso te guardará e a inteligência te conservará. O bom siso, o juízo, te guardará. Deus te dará inteligência para te conservar. E aí, para que serve isso, irmãos? Para que tem inteligência? Só para falar que nós somos mais inteligentes que os outros? Nós vamos ter juízo só para falar que nós não entramos em nenhuma furada, né? Não. Deus quer, olha, para te livrar, no versículo 12, ele diz na sequência, ele vai dizendo, olha, em primeiro lugar, para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas, que pode te enganar. A gente tem que ter inteligência, sim, juízo, para se livrar das coisas erradas, para os conselhos errados. Depois da sequência ele diz assim também, na continuidade do versículo aí, 13, ele diz assim, ó, para andarem pelos caminhos das trevas, para te livrar de você não cair no caminho das trevas. Irmãos, caminho das trevas, quem é que gosta de andar no escuro aqui? Chega em casa, apaga a luz, né? Chega lá meia-noite e meia em casa, apaga a luz e fala, não, eu vou tomar banho no escuro, vou me trocar no escuro, vou ir passar pela sala no escuro, vou jantar no escuro. Alguém faz assim, vou tomar um café no escuro, né? Vamos fazer o culto aqui, apaga a luz que é mais fácil. Não. Tudo o que é nas trevas é ruim. Ou seja, nós temos que ter a luz de Deus. Deus quer te guardar disso também, para que os seus caminhos não sejam caminhos escuros. Aleluia.